Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos aí à nossa live de segunda, Segundona do Conhecimento. Olá, Supera, falei de vocês, viu, Supera, na última live. Estou encantada com o trabalho de vocês. Inclusive, a minha sogra é aluna suas. Parabéns! Muito, muito bom esse trabalho aí de otimização cerebral. Muito boa noite. Paulo, boa noite. Emília, seja bem-vinda. Fá, Poli, Rodrigo, muita gente bacana aí nos acompanhando. E hoje é super especial, hoje vai ser super bacana. Olha que legal o tema que nós trouxemos hoje, os hormônios da juventude. Será que é fake news? Da onde tiraram isso? Hormônios da juventude? E se isso existe, por que é que até hoje eu não sabia disso? Eu tenho certeza que muitos de vocês estão aí se perguntando. Olá, família Skin. Rodrigo, muito obrigada pela audiência, muita gente participando e a gente quer mesmo estar contribuindo e eu quero sugestão, né, algumas sugestões de vocês para saber qual a melhor forma de estar respondendo vocês aí. Se é no direct, se é uma live voltada aí para as respostas, fala para a gente. Do jeito que vocês quiserem, a gente vai fazer. Nós não vamos medir esforços para estreitar esse nosso relacionamento tão gostoso, tá bom? Para quem ainda não me conhece, eu sou a doutora Márcia Alvernaz, eu sou médica integrativa e você está nas segundas-feiras do conhecimento. Toda segunda-feira, faça chuva ou faça sol, a Integrativa vai trazer um tema relevante para a sua vida. Ninguém vai perder tempo aqui, não. Vamos estar sempre trazendo assuntos pertinentes aí para a sua saúde. E hoje nós temos uma convidada super especial, que é a nossa querida doutora Bianca, que já está por aí. Doutora Bianca é médica integrativa, um ser humano incrível. Uma pessoa que vale muito a pena conhecer. Olá, doutora! Ei, doutora Márcia! Você cortou o cabelo? Ah, que Não, não lindo! cortei não. Tá atrás. Na verdade, eu tô Tá nessa lindo briga, nessa também. indecisão, porque eu tô querendo cortar, mas tô tomando coragem. Ah, tá tão lindo. Mas vai ficar linda Tá de cabelo grandão. cortado. Tá grandão. Curte ele mais um pouquinho. É, ainda mais que tá frio demais, né, doutora Márcia? Aí deve estar mais ainda, né, Nossa né, senhora, que tá um Bia? gelo, pelo amor de Deus. Bom, para quem não conhece, a gente mora aqui na região do Vale do Aço, leste de Minas, que é normalmente uma região quente, mas nos últimos dias o friozinho tá doendo os ossos, né, doutora? Tá, bastante. Hoje, então, aqui Doutora, esfriou muito. e essa história de hormônios da juventude? Tem um povo falando sobre isso aí. Então, o que que você acha, Bia? Você acha que isso é fake news? Você acha que isso é Nossa. verdade? É verdade, verdadeiro. Não tem nada de fake news nisso aí, doutora Márcia. E, inclusive, é um assunto fantástico da gente estar abordando aqui, né? Como você começou aí a live falando, é um assunto que muitas pessoas nem imaginam que existe essa possibilidade, né? E que é tão presente, que é tão real e que a gente consegue levar não só mais tempo de vida, mas mais qualidade de vida para os pacientes com medidas tão simples como colocar ali as coisinhas no lugar. É, e o mais Vai valer a incrível, né, pena. doutora, que isso não é uma coisa nova. Para vocês terem ideia como que o conhecimento às vezes demora a chegar, né? Esse tema, hormônios da juventude, ele
são pesquisados há mais ou menos 15 anos, quando descobriu-se por que é que nós envelhecemos. Né? Nós envelhecemos porque uma enzima chamada telomerase, ela começa a decair. Essa enzima, ela faz com que a célula continue viva. Muitos seres vivos aí no planeta são muito longevos. Nós temos carvalhos, por exemplo, de mais de 2.000 anos. Alguns animais, alguns peixes, eles nunca morrem, eles estão sempre renovando as células. Isso é por causa da ação dessa enzima, da telomerase. Mas o que a gente veio falar com vocês hoje aqui é que para que a telomerase permaneça numa quantidade ideal, é necessário a ação de hormônios, né? Então, nós vamos falar de um hormônio específico, porque a gente quer explorar muito esse tema. Nós vamos falar sobre a testosterona, né, doutora Bianca? Doutora Bianca é nutróloga, além de ser clínica geral, plantonista, filha de médico, pesquisadora, e vem estudando muito sobre a testosterona e os benefícios não só na juventude, mas na imunidade também, né, Bia? A testosterona, eu acho que agora talvez as pessoas tenham mudado um pouquinho o pensamento sobre a testosterona, mas por muito tempo ela foi vista única e exclusivamente como um hormônio anabólico, né? Então é como se só o pessoal lá da academia que quer ficar forte, né? Tanto que muitas pessoas consideram que usar a testosterona é a mesma coisa que estar usando bomba, né? Então foi estereotipado o uso da testosterona, mas para esse sentido, como se fosse só mesmo para fins estéticos. E hoje a gente sabe que não, já há um tempo a gente sabe que não, e isso tem sido difundido para as pessoas, né, para o público leigo, para os pacientes, da importância da testosterona na saúde em diversos aspectos, principalmente quando a gente fala das pessoas a partir dos 30, 40, 50 anos, quando a gente fala em longevidade, em qualidade de vida, em diminuição dos sintomas relacionados ao envelhecimento. A testosterona, ela é talvez uma das medidas mais impactantes que a gente pode estar fazendo para o paciente, né? Nessas últimas lives, a gente fez uma live, né, doutora Márcia, até falando muito sobre envelhecimento, e a gente sabe que são diversas medidas que a gente precisa estar utilizando nesse processo de retardamento do envelhecimento, mas de parte hormonal, eu acho que talvez seja o mais importante mesmo a gente focar. Às vezes não adianta a gente fazer diversas outras coisas para o paciente, se ele está ali com uma testosterona super baixa, se a gente não está fazendo essa reposição, essa modulação hormonal no paciente. Então, o foco tem que ser entender isso, que a testosterona ela não é um hormônio utilizado apenas para fins estéticos, só para ganhar massa muscular, só para ficar com um corpo legal. Ela vai muito, muito, muito além disso. Seus benefícios, eles são muito extensos e para o homem e para a mulher, né? Porque tem gente que acha que testosterona é um hormônio exclusivamente masculino. E não tem nada disso. Por mais que ele seja muito mais predominante no homem, a mulher também precisa e se beneficia muito da testosterona. Deixa eu ajustar aqui. E tudo que a gente vai falar hoje é fruto de muito conhecimento, de muita certeza. Nós duas estamos muito tranquilas de estar trazendo para vocês esse tema que antes era tão polêmico, hoje nem tanto, né? Sobre a segurança e a importância da testosterona na saúde humana. Quando a gente fala em testosterona e juventude, nós estamos falando de ótima performance cognitiva. Nós estamos falando de cérebro jovem, cérebro independente, cérebro resolutivo. Juventude, quando a gente fala em juventude, nós estamos falando em alta performance nos esportes. Por que alta performance? Alta performance é o melhor que você pode dar naquela atividade física. Alta performance não quer dizer ser um atleta, ser número 1, ser o master. Não, é conseguir dar tudo de si para ativar o sistema cardiovascular. Juventude está relacionada à sexualidade também. Não existe idade limite para se ter uma vida sexual ativa.
Juventude é ficar longe de câncer. Tirem essa ideia da cabeça de vocês que a testosterona causa câncer. Não, a testosterona não Pelo causa contrário. câncer. Pelo contrário. Estudos recentes do Colégio Brasileiro, inclusive de Urologia, reconhecem que pacientes que foi retirada a próstata, prostatectomia radical, eles se beneficiam sim com o uso da testosterona. Quer dizer, isso já foi um grande avanço. O mundo todo, principalmente Estados Unidos, que é um grande centro estudioso da testosterona, sabe o quanto que esse hormônio, ele na verdade, ele protege contra o câncer de próstata. Mas finalmente aqui no Brasil, os médicos já estão reconhecendo o valor, mesmo em pacientes que já tiveram câncer de próstata, tá? Então, a importância da testosterona na longevidade saudável, na juventude, é massa óssea, cérebro saudável, otimização esportiva, imunidade, a testosterona aumenta glóbulos vermelhos. Então, a testosterona é extremamente importante para a nossa imunidade também. E agora, confirmando o papel dela na questão da longevidade celular, a ação positiva sobre a produção da telomerase, que é a santa enzima anti-envelhecimento. E para emagrecer também, né, doutora Bruna? Você que tem uma experiência grande aí, né, bons resultados no emagrecimento, o que você tem visto aí de novidade em relação a testo para emagrecimento? Doutora Márcia, acho que novidade nem tanto, porque a gente já sabe, a gente já sabe da importância da testosterona no emagrecimento, né, no condicionamento físico já há muito tempo. Inclusive, uma das coisas que eu converso muito com as minhas pacientes, né, as mulheres que procuram consulta para emagrecer, que acham que estão com excesso de gordura, que estão com tecido adiposo aí em excesso, uma das coisas que infelizmente a gente tem aí que entra, que bate de frente com a testosterona é o uso do anticoncepcional, né? Infelizmente, por mais que a gente saiba que a medicação tem sua hora, tem seu lugar, eu não estou aqui para levantar a bandeira contra nada, mas o anticoncepcional ele faz um bloqueio dessa testosterona, ele segura os nossos hormônios. Então, muita gente pergunta, o anticoncepcional engorda? Não é que o anticoncepcional tem uma ação direta e no ganho de peso, mas por bloquear os nossos hormônios, principalmente a testosterona, diminuir nosso tecido, nossa massa magra, né? Nosso tecido muscular, e o músculo ele funciona como um órgão endócrino. Então, quanto mais massa magra a gente tem, maior vai ser a nossa queima de gordura, menos tecido adiposo a gente vai ter. Então, a testosterona ela entra como um hormônio fundamental, porque a testosterona ela age muito nessa síntese de massa muscular. Então, quando a gente tem diminuição da testosterona, seja por uso de anticoncepcional, seja porque a mulher entrou na menopausa, ou seja por diversas outras coisas que podem interferir nesse processo, na síntese de testosterona, a gente acaba tendo uma diminuição aí da massa magra e, consequentemente, um aumento de tecido adiposo. Então, é muito difícil a gente ter, né? A mulher, ela sofre muito, o homem nem se fala, mas a mulher sofre muitas consequências da diminuição da testosterona, né? A diminuição da libido, a diminuição da vitalidade, o humor fica mais deprimido quando a testosterona está baixa, e essa questão corporal também, ela acaba sendo diretamente afetada quando a gente tem uma testosterona mais baixa. Então, no emagrecimento, quando a gente vai avaliar a parte hormonal de emagrecimento, que a gente olha todo o perfil, né, havendo a necessidade, um dos hormônios que eu sempre volto os olhos, não só para o homem, tem gente que acha que é só para o homem, mas para a mulher também, é a testosterona, porque sem a testosterona a gente vai ter uma dificuldade maior, né? Porque emagrecimento não é só perda de peso, emagrecimento é principalmente queima de tecido adiposo. A gente tem muito mais interesse em queimar gordura, ninguém fica querendo queimar músculo, né? Quando a gente fala em emagrecimento, é uma melhora da composição corporal no sentido de diminuir gordura e preservar ou aumentar a massa muscular. E aí a testosterona entra como talvez o agente principal nesse processo. Não dá pra gente deixá-la de lado. Principalmente
Porque com tantos processos inflamatórios, com tantos bloqueios gonadais, né, com tantos bloqueios ovarianos, tantos bloqueios aí para testosterona, finasterida, né, doutora, para queda de cabelo aí, é um vilão, né, para bloquear, é uma ação de bloqueio aí testicular muito grande. Sim. E a gente pega muito, a gente tem muita clínica de pacientes com baixa produção de testo, principalmente que a gente trabalha com muita gente estressada. Então, cortisol e testosterona, normalmente, eles são inversamente proporcionais, Sim. né? Quanto mais alto o cortisol, mais baixa, às vezes, é a testosterona. Então, o Principalmente na estresse mulher, engorda, né, né? doutora Márcia? Principalmente na mulher. Isso mesmo. A elevação do cortisol faz a gente perder muito DEA, né? Diminuir muito a produção do DEA, que é um hormônio precursor da testosterona. Então, como os dois são produzidos ali na nossa glândula suprarrenal, quanto mais estresse a gente tem, quanto mais cortisol a gente produz, menor a nossa produção de DEA, e o DEA é um precursor da testosterona. E isso acontece, assim, por conta de estilo de vida, obviamente, mas com o passar dos anos também acontece com mais frequência, da gente ter mais produção de cortisol e menor produção do DEA. Então, isso também interfere diretamente na produção de testosterona. E é uma abordagem, a velha nova abordagem, né, doutora Bianca? Porque a teoria, a gente já sabia disso há muitos anos, né? Então já tem mais de 30 anos que nós sabemos a importância da testosterona na composição corporal. Mas essa nova geração, né, a nova geração dos pacientes, né, que recebem tratamento aí já de protocolos classicamente aceitos, sem efeitos colaterais, tem se beneficiado muito, porque a perda de peso, normalmente, ela vem acompanhada com perca de massa magra. Então, é muito comum perder massa magra e não perder tanta gordura, por causa de uma questão hormonal. E aí, quando a gente fala em abordagem da juventude, o que nós estamos falando? Nós estamos falando de exame físico por inteiro, né? Quando a gente traz aqui, quando a gente fala de hormônios da juventude, nós estamos falando de uma prestação de serviço baseada numa boa relação médico-paciente, onde existe um exame físico completo, diagnósticos laboratoriais, dentro dos níveis ótimos, dentro dos níveis de excelência. E olha, eu vou dizer uma coisa muito séria para vocês. Exames de sangue para dosar testosterona não dosam nada direito. Não é a realidade, tá? A forma certa de dosar testosterona, além da avaliação clínica, que para mim é a maior prova de que esse paciente está com deficiência ou não de testo, a forma laboratorial de fazer mais eficaz é na saliva, porque a gente vai pegar mesmo a testosterona agindo ali livremente. Quando a gente faz exame de sangue, a gente dosa a testosterona ligada, não é a testosterona ativa. Então, a saliva vai Engana, nos né, doutora direcionar, Márcia? Acha que exatamente, tá ótimo. engana. E não tá, porque tá com aquela barriga, aquela circunferência abdominal fora da faixa, é sinal de que a testo não tá boa. Esquecimento, perda de massa óssea, baixa libido, cansaço, aquela pessoa que está sempre cansada, aquela pessoa que está esquecendo muito, são alguns sinais de baixa de testosterona. E uma vez feito esse diagnóstico preciso, né, esse diagnóstico correto, também existe a modulação correta, né, doutora? Não é qualquer concentração, né? O que é que você tem visto aí? Então, é aí que está a diferença entre o uso de hormônio, a modulação hormonal, e a bomba, que o pessoal fala, né? Usa bomba. Eu falo, não, gente, Verdade. bomba, eu não sei o que Perfeito. é que vocês estão usando, não, mas o que a gente faz aqui é modulação hormonal. Então, sempre com hormônio bioidêntico, justamente, porque quando a gente está falando aqui de todos os benefícios da testosterona, a gente está falando de hormônio bioidêntico, né? Então, se a gente vai repor para o paciente, a gente vai repor com um hormônio
que seja idêntico àquele que o próprio corpo produz. Então tem que haver esse cuidado. Eu não digo nem tanto na questão assim de manter um valor específico, porque é o que a doutora Márcia acabou de falar, o que importa é muito mais a clínica do paciente. Então eu posso ter 2 pacientes com o mesmo valor ali de testosterona e achar que um tem mais necessidade do que o outro, porque o que manda é a clínica, né? Afinal de contas, exame laboratorial sempre vai ser auxiliar, né? Vai ser uma coisa a mais, mas não vai ser o que manda na nossa conduta. Então, a partir dessa avaliação clínica do paciente, a gente vai avaliar a idade, a gente vai avaliar as queixas, vai avaliar a demanda energética daquele paciente, né? Enfim, tudo que ele traz ali de bagagem, e a gente faz uma modulação com hormônios bioidênticos, né? Então, a gente faz, seja os hormônios, a testosterona intramuscular, a testosterona injetável, né? Que é maravilhosa, a gente consegue fazer doses maiores, ou a gente pode utilizar também a testosterona base, que é em gelzinho, passa, né, por via transdérmica. São as vias melhores da gente estar utilizando essa testosterona bioidêntica. E aí isso difere muito da gente estar usando, por exemplo, drogas anabolizantes ou algumas coisas que têm diversos efeitos colaterais, hormônios sintéticos. Então, a gente pensando na saúde do paciente, a gente não pode colocar em risco dando coisas que vão gerar mais efeito colateral do que benefício para o paciente. Por isso que a gente tem tanta segurança hoje em fazer essa modulação hormonal e estar fazendo os hormônios para os pacientes, porque são produtos bioidênticos, não são produtos sintéticos. E a boa notícia é que antigamente gastava-se uma fortuna para fazer uma boa modulação hormonal. Mas hoje, com os processos aí de detoxificação, a quantidade cada vez menor, né, doutora? Assim, hoje nós conseguimos doses muito menores com um potencial um potencial fisiológico muito grande, muito bom. A tecnologia aí do Pentravan, por exemplo, as nanopartículas, algumas coisas aí que eu não entendo muito bem, mas eu sei que tem uma turma muito estudiosa ajudando a gente bioquimicamente. Agora, é bom lembrar, né, doutora, que não adianta, não é a testosterona que emagrece, tá? Não adianta chegar ali e querer aplicar 3 ampolas de testosterona que você vai perder peso. Não é esse o processo, tá? A ação da testosterona na composição corporal é diante de um leque, um conjunto de coisas. Não dá para ficar muitas vezes sem a testosterona no processo de emagrecimento, assim como a testosterona em outras situações, ela só vai atrapalhar. Ela só vai fazer seu paciente ficar mais retido, seu paciente ficar mais estressado, seu paciente lotar de espinha. Então, ela tem seu papel fundamental, mas é na dose certa e no momento certo. Sim. Né? E eu acho que é importante também, eu sempre falo, que modulação hormonal não se faz necessariamente com aquele hormônio que eu quero otimizar. A gente tem que lembrar que a cascata dos hormônios sexuais, ela é longa. Então, a gente tem que olhar, às vezes, onde que essa cascata está com problema. Às vezes, eu vou fazer uma otimização da testosterona do Bem meu lembrado. paciente, cuidando lá do colesterol do meu paciente. Às vezes, é um paciente que faz uso prolongado de remédio para baixar colesterol, né, doutora Márcia? Você está com a testosterona lá no pé. Porque colesterol é o primeiro lá na nossa cascata de produção hormonal. Então, a gente tem que ir subindo e vendo aonde, por que esse paciente está produzindo tão pouca testosterona. Às vezes é um paciente jovem, que não justifica estar com aquela clínica, não justifica estar com essa baixa produção. Então, a gente tem que investigar e tentar buscar por que esse paciente não está produzindo. E, às vezes, a modulação hormonal desse paciente não vai ser necessariamente o uso da testosterona. Às vezes vai ser um ajuste de colesterol, às vezes vai ser um ajuste lá do cortisol, do DEA, né? A gente tem que ver a questão de predominância estrogênica também. Às vezes esse paciente está com uma progesterona muito baixa, um estrogênio muito alto. Então, tem que fazer a avaliação ampla, né? A avaliação integral do paciente para a gente fazer a modulação da melhor forma possível. Deixa eu ver quem perguntou aqui sobre testosterona, a Márcia. A Márcia perguntou sobre cortisol quando está muito baixo. Então, Marcinha, o cortisol muito baixo tem que ser corrigido muitas vezes com hidrocortisona, que é o hormônio que a adrenal
reconhece, né? E lembrando que as nossas glândulas, elas fazem parte de uma orquestra, né, doutora Bianca? Se uma está desafinada, vai desafinar as outras. O sistema é tão inteligente que uma glândula estimula a outra. Igual a doutora Bianca bem lembrou, não adianta fazer reposição hormonal em pacientes usando estatina para controle de colesterol. Sempre vai ser aquela luta. Então, 1000 vezes melhor corrigir a tireoide, porque na grande maioria das vezes, o problema do colesterol alto não está na dieta, está na sua tireoide. E muitas vezes está na sua ferritina. Ferritina baixa é igual hipotiroidismo, é igual 1 mais 1 são 2. Tem que corrigir a tireoide para que esse colesterol fique em níveis mais aceitáveis. Tem que fazer reposição hormonal para esse colesterol acalmar também, porque o organismo está ali, ó, produzindo colesterol na tentativa de produzir nossos hormônios. Todos os nossos hormônios dependem de uma taxa de colesterol ideal. Qual a taxa de colesterol ideal? Depende de cada pessoa, né? Igual a doutora falou, o valor ótimo para um pode não ser o valor para o outro. Essa pessoa que perguntou do cortisol, doutora Márcia, eu acho que ela perguntou porque eu falei da relação, às vezes, de um cortisol muito alto fazendo um DEA muito baixo. Ah, sim. Aí, se o cortisol também estiver baixo, é porque aí sua adrenal já tá, coitada, tá falecendo. Então, aí que realmente a gente precisa dar todo o suporte para ela voltar a produzir o cortisol, às vezes, como a doutora Márcia falou, com o uso da hidrocortisona, e resgatar essa adrenal aí, porque normalmente vem nessa relação, né? Do cortisol vai ficando alto, o DEA tende a baixar um pouquinho, mas aí quando o seu adrenal vai sofrendo, aí que pifa tudo, não produz mais nada. Não produz nada, você começa a ficar com aquela labirintite que não tem nada a ver com labirinto. Aquele zumbido, né? Que não sabe de onde vem. Zumbido, aquilo é fadiga, pessoal, aquilo é cansaço, né? Então, tem que repor, fazer uma reposição hormonal, que também não deixa de ser uma reposição da juventude, né, doutora? Assim, repor hidrocortisona também vai ajudar aí nesse processo de juventude celular. Eu acho assim, doutora Márcia, a testosterona, quando a gente fala em hormônio da juventude, ela é a primeira que vem à mente, principalmente porque agora a gente sabe que ela de fato está ligada a esse processo de envelhecimento por causa desse estudo com a telomerase, né? Então, quando a gente fala no envelhecimento mesmo, a gente sempre lembra dos telômeros, da telomerase, e hoje a gente vê que a testosterona ela tem uma relação direta aí de diminuir esse encurtamento dos telômeros. Então, ela realmente é o hormônio da juventude. Mas quando a gente pensa em envelhecimento associado aos sintomas de envelhecimento, aí eu acho que tem vários hormônios que contribuem, né? Igual você acabou de falar da tireoide, o T3 e o T4 otimizados, eles também diminuem sinais, sintomas e doenças aí que estão ligadas ao envelhecimento, né? Os próprios hormônios sexuais, os outros hormônios sexuais, o estradiol, a progesterona, eles também têm uma importância muito grande. Por isso que na mulher pós-menopausa a gente tem que voltar o olhar para isso, para a gente diminuir sintomas relacionados ao envelhecimento. Que é o que a gente sempre prega, né? A longevidade saudável é viver por mais tempo com qualidade de vida, né? Se sentindo bem, com vitalidade, com bom humor, com a libido, que igual você colocou muito bem, a gente não precisa deixar de ter libido só porque está com essa e aquela idade, né? Quanto mais tempo a gente levar esses sinais da juventude, melhor e é o que a gente busca. Então, quando a gente olha por esse lado, tanto a testosterona como outros hormônios também eles estão ligados à longevidade saudável, né? Essa diminuição de sintomas de envelhecimento. Por isso que é uma orquestra mesmo, tem que estar tudo interligado. A Lu, doutora, está falando que está fazendo uso de injeção de testosterona, mas a voz está ficando estranha, tá? Ficando fraca. Lu, então, pode falar, doutora. Não, assim, eu acho que vai da conduta de cada médico. Eu, particularmente, é raro eu prescrever testosterona para mulher.
em doses mais altas, porque isso aí é individual, sabe? Tem mulher que vai apresentar muito sintoma masculinizante, então alterar a voz, aumentar pelo, né? Aumentar clitóris, enfim, e outras não, outras vão se dar muito bem. Injeção para mulher, eu acho um pouquinho complicado. Se for para passar testosterona, eu prefiro passar teste em gel, trabalho dose mais baixinha, vejo como a mulher vai responder, né? Justamente porque cada uma pode ter. Ou eu faço DEA, vejo como que vai aumentar a testosterona da minha paciente com o uso do DEA, que é um precursor da testosterona, e às vezes a gente nem precisa dar ela por si só. Mas isso eu acho que a conduta é muito individual, né, doutora Márcia? O que é que você acha? Porque menos é sempre mais. Lógico que você joga um caminhão de hormônios no corpo, o corpo não vai nem saber o que vai fazer com aquilo. E, na verdade, ele vai criar, o corpo acaba desenvolvendo caracteres sexuais secundários masculinos. Sim. Esse é o papel. Na verdade, que faz ter barba, aumento do pênis, é a testosterona, né? No caso do menino que deixa a criança para virar adolescente, ele precisa ter uma testosterona para ter os caracteres secundários masculinos. Isso vai acontecer também com a mulher que fizer uso exagerado da hormonioterapia. E assim como o homem também. Não é contraindicada a testosterona para mulher de forma alguma, mas eu prefiro trabalhar com doses mais baixas por conta mesmo dessa questão, porque às vezes para algumas mulheres pode não ter nenhum problema, né? Tem mulher que se dá muito bem, igual a gente comentou aqui, a dose ela não existe bater o martelo, não existe uma dose fixa para todo mundo. Mas a gente tem que ir avaliando como é que cada um vai responder. Para algumas mulheres, se aparecer um pelinho no rosto, nossa senhora, ela vem, né, quer matar a gente porque apareceu qualquer coisinha. Então, E também, e lembrando, né, doutora, que tem que dar um tempo para o organismo desintoxicar, para fazer esse desbloqueio dos receptores. Então, a pessoa às vezes tem aquela sensação ótima com doses mais altas de testo no início, mas depois essa sensação ela vai diminuindo e a tendência da pessoa é usar doses cada vez mais altas. Não, a coisa toda é retirar, desobstruir os receptores para recomeçar devagarinho. E a gente pode fazer isso, por exemplo, com um chip. Né? O implante hormonal hoje, ele traz tranquilidade para menos doses cada vez mais baixas. Acho que foi a Lu que perguntou sobre hormônio, a gestrinona. Desculpa se eu falei errado, mas eu acho que... Não, a Rosane, né? Rosane. Então, Rosane, a gestrinona, ela é fantástica. É um hormônio feminino fantástico, ele é bioidêntico, ele é absorvido no organismo de forma fisiológica. Cada vez mais eu estou apaixonada com os implantes hormonais, mas tem que saber a hora certa, tem que dosar, tem que ter paciência, tem que fazer atividade física e dieta. Se colocar implante e não fizer atividade física, não fizer dieta, o rosto vai lotar de espinha, vai ficar toda inchada, tá? Então, não tem milagre, não. O problema da gestrinona virou o rótulo que colocaram em cima dela, né, doutora Márcia? Do chip da beleza. Então, todo mundo acha que é assim, eu vou lá e vou colocar o chipzinho da beleza e pronto, minha vida vai virar uma maravilha. Primeiro que não é todo mundo que tem indicação de usar, né? Por isso que tem que procurar um profissional que saiba te indicar direitinho. E se for usar, ele vai te dar também as recomendações do que você vai fazer ali na sua vida. Como a doutora Márcia falou, nada age sozinho, né? Na hora que você falou da testosterona, que a testosterona sozinha não emagrece, eu lembrei de uma pergunta que eu recebi hoje, na caixinha de pergunta que eu abro no meu Instagram. A moça me perguntou assim, não é minha paciente nem nada, falou assim, doutora, eu tô tomando Puran, levotiroxina, de 150 microgramas e não emagreço. O que está acontecendo? Pensei, muita coisa pode estar acontecendo, né? Porque não tem como a gente pegar um hormônio e achar que ele vai emagrecer. Não é remédio para emagrecer, né? Então, a gente não é não medicina. pode...
E assim, 150 microgramas por PC já é uma dose alta, essa tireoide deve estar toda danada e está só aumentando dose de hormônio, e a paciente ainda esperando que aquilo vá fazer um milagre na vida dela, que aquilo, eu vou emagrecer porque eu estou tomando dose alta de hormônio tireoidiano. E pelo amor de Deus, não é assim, muito pelo E nem contrário. hormônio tireoidiano é, né, doutora? Puran é uma coisa sintética e sintético, que não ajuda em nada. Sim. Agora, gente, não adianta que nós não somos adivinhas, nós não somos cartomantes, nós não somos ciganas que adivinhamos as coisas. Isso aqui não é medicina de adivinhação. Então não adianta perguntar. Então, o que a senhora acha? Gente, nós não achamos nada, nós temos certeza das coisas. E para ter certeza, a gente precisa checar. Tem que, pelo menos, ter uma conversa formal com o paciente, fazer dosagens de exames para a coisa sair certinha. Olha, se fizer certinho, dentro do protocolo, é resultado na certa. Tenho certeza que vocês vão ficar muito satisfeitos fazendo tudo dentro dos processos biológicos. Eu acho que eu vi alguém perguntando aqui também, doutora Márcia, a relação da vitamina D. Eu penso até colocou vitamina S, mas eu imagino que seja a D, porque fica pertinho eu ali. também. Relação de vitamina D com testosterona. Não só com a testosterona, né? Com todos os hormônios. A vitamina D, ela é um hormônio, apesar da gente chamar ela desse apelido, ela é um hormônio esteroidal. Então, como eu falei, como toda cascata hormonal, ela está interligada, como a gente nunca pode olhar para um hormônio sozinho, a vitamina D, ela também entra aí nesse processo. Tanto que hoje até na nutrição esportiva tem-se usado muito a vitamina D por fins estéticos, por conta desse estímulo aí de outros hormônios, da testosterona. Então tem toda a relação. E também falando em envelhecimento saudável, né? A vitamina D ela tem diversas outras aplicações, não só nessa parte de hormônios sexuais, não. E fatores para a parte imunológica, cérebro, recuperação de doenças autoimunes. E o hormônio D é tema de uma outra live, né, doutora Bianca? Nossa Senhora. A gente adora trabalhar com a D. Ela se liga, quantos benefícios ela tem. Muitos. E a live de hoje, a gente traz assim a certeza do quanto que a reposição hormonal correta com a testosterona ela aumenta a longevidade, né? Ela realmente, cientificamente comprovado, um hormônio da juventude. Vamos agora para algumas perguntas, doutora? Bom, estou recebendo um direct aqui, doutora. A Carla está perguntando por que homem emagrece mais rápido do que mulher? Será que é porque tem mais testosterona, doutora Márcia? Com certeza. Né? Gente, o homem é uma praga. O homem é uma praga. Às vezes o casal tá consultando com a gente, né, doutora? Aí o homem muito mais relapso, faz um pouquinho assim, emagrece muito mais rápido. Mas é exatamente por isso. O homem tem mais testosterona. Por isso também... Não, eu ia dizer isso mesmo, assim, o homem ele é muito mais favorecido hormonalmente falando, né? A composição ali, o perfil hormonal do homem, para esse sentido do emagrecimento, ele é muito mais favorável. Como a gente falou aqui no início, que a testosterona ela tem uma relação com o emagrecimento e não tem nem como a gente comparar a quantidade de testosterona do homem com a mulher. Né? Até para a gente fazer ali uma avaliação laboratorial, são valores totalmente diferentes. Na mulher a gente está falando em dezenas, no homem a gente está falando em centenas. Então, infelizmente, gente, convivam com isso. O marido de vocês vai comer mais e vai engordar menos. Doutora Márcia, aqui ó, mais uma pergunta aqui ó, direct. Doutora Márcia, por que a senhora largou ginecologia? Aí, doutora Márcia, responde aí. Eu não larguei. Eu me tornei uma ginecologista integrativa. Ih, que maravilha. Né? Então, não, só melhorou, né, doutora Márcia? Só melhorei.
Que muito bom o carinho de vocês, né? Assim, muito fofo. Ó, recadinho da Polly aqui, ó, deixa eu ver. Fala, Polly, ó, bem lembrado. Nós temos um canal na Integrative agora para facilitar a comunicação, a sua comunicação conosco. É o Pergunte para a Polly, fale com a Polly. A Polly está lá na Integrative agora, ela é exclusiva para o atendimento de relacionamento com o cliente. Ela é nossa coordenadora de relacionamento. E ela me mandou uma mensagem aqui que ainda tem, maravilhosa, que ainda tem 3 horários de visita gratuita com a doutora Bianca amanhã. Mas tem que correr e mandar um direct para a gente pedindo a reserva aí dessa visita. Que eu vi, doutora Bruna, que tem aqui alguém da América Central. Alguém da América Central falou que lá não tem hormônios bioidênticos. Mas a boa notícia é que a gente faz atendimento online, tá, querida? Que a gente pode te ajudar, sim, a fazer uma reposição hormonal aí bioidêntica. Nós atendemos aí, graças a Deus, pacientes do Brasil todo e vamos sim cuidar de você. Então, o nosso canal Fale com a Polly, deixa eu pegar o telefone aqui da Polly, mas nem precisa. É só entrar aqui, ó, na Integrative e mandar uma mensagem, quero falar com a Polly. E aí ela vai te ouvir, né, ver suas queixas e agendar uma visita gratuita com um dos médicos integrantes do corpo clínico da Integrative. Né? Na Integrative hoje ela conta com 4 médicos integrativos, todos com grandes expertises. E só para falar para vocês, que são os nossos pacientes já, a gente trabalha em equipe, tá? Então, é uma junta médica hoje, graças a Deus, a gente está hoje com um corpo clínico bem coeso. Então, ao invés de você consultar hoje com a doutora Márcia, hoje você consulta com uma equipe. Em vez de consultar só com a doutora Bianca, não. Você consulta com uma equipe médica pronta para poder ajudar vocês. Então, o canal Fale com a Polly, manda um direct aqui para a Integrative, que a Polly vai resolver seu problema. Ela vai dar os pulinhos dela, mas ela vai resolver. Doutora, uma mensagem para quem se sente aí, está no final de carreira, está velho, vou mexer com isso não tem jeito. O que você fala aí para essa pessoa com essa cabeça? Doutora Márcia, hoje os pacientes, vou até falar assim, de homens, né? Eu atendo pacientes de todas as idades. Hoje os pacientes que eu mais prescrevo testosterona é justamente esses pacientes, às vezes depois aí dos 50 anos, que já tá achando que estão mais para lá do que para cá, e que nem imagina, acha que não tem, tô cansado, tô dando conta de nada, e nem imagina o tanto que pode ainda se beneficiar, o tanto que ainda tem pano para manga, né? Então, quando a gente faz essa reposição, essa modelação hormonal nos pacientes, eles têm uma resposta tão maravilhosa, e isso reflete lá no seio familiar, isso reflete na convivência da pessoa com as outras pessoas, isso reflete no meio de trabalho. Então, realmente você devolve, né, a vida para a pessoa que ela achou que assim, não, envelheci, já não sou aquela pessoa que eu era antes. E só aproveitando, eu vi aqui que alguém perguntou por que existe uma diferença entre os integrativos e os alopatas em relação aos hormônios, principalmente a testosterona. Eu não sei nem se é uma diferença entre integrativos e alopatas, mas eu acredito que hoje quem fala mal da testosterona é porque simplesmente não estudou, não foi atrás, porque o que a gente tem aí, né? O arsenal que a gente tem de estudo, de estudo científico comprovando o benefício da testosterona é realmente uma ignorância. Você fala, não, hormônio não faz bem, hormônio dá câncer, né? É realmente uma falta de informação. Então eu nem separo em integrativo e alopatas, não. São profissionais, tanto médicos como outros profissionais da saúde, que talvez estejam desatualizados, né? Não estejam procurando estudar, porque cada vez que só sai estudo, cada vez que se estuda mais,
se conhece mais benefícios do uso da testosterona. Como a gente falou, da forma correta, né? Usando uma testosterona bioidêntica, usando da melhor forma possível, a gente só vê benefícios mesmo, né? Então, o recadinho aí é esse. Fato. Verdade pura, verdade pura. Essa é a mais pura verdade. Doutora Bianca, muito obrigada, viu, querida? Eu que Vamos dormir agradeço. cedo, porque amanhã o serviço tá indo pela janela. Graças a Deus. Gratidão, viu? Que Deus Eu que abençoe agradeço, a doutora sua Márcia. vida, rica e Amém. abundantemente. Que assim Amém. você continue sempre essa pessoa especial, meiga, Obrigada. amorosa com seus pacientes, com a gente também. Gratidão, viu? Gratidão, meu povo. Manda aí, ó, esse aviãozinho para todo mundo que vocês gostam. Manda pro povo que você não gosta também. Gente que a gente não gosta quando tá feliz, fica bem mais fácil para conviver. E É. manda também aí um feedback pra gente. A gente tá assim, tá aprendendo a vida. A gente tem muita humildade mesmo para poder aprender. Gratidão. Obrigada, doutora Márcia. Obrigada, gente. Um beijo. Vai ficar gravada. Tchau.